Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que é super recorrente no Enem e que é também um dos temas mais importantes da sociologia, que é a cultura. Vamos lá! Primeira questão que a gente precisa responder para entender cultura é o que é cultura do ponto de vista sociológico. Então, cultura seria aquilo que dá identidade para cada sociedade. Ou seja, é o conjunto de elementos que inclui aí a linguagem, as normas, os saberes, a história, as formas de se viver de um determinado povo. A cultura, ela pode ser material ou imaterial. A cultura material seria essa dimensão mais concreta da cultura, que a gente pode dar aí como exemplos as obras de artes, a arquitetura, as tecnologias, tudo aquilo que ficaram como legados materiais, daquela sociedade, daquele povo com sua história. Já a cultura imaterial seria aquela dimensão mais simbólica da cultura. Seriam aqueles elementos que representam as práticas, as crenças e as tradições daquela sociedade. Como, por exemplo, danças, festas, gastronomia e mesmo rituais ou crenças religiosas. Por ser a marca de cada povo, a gente pode dizer que a cultura é aquilo que promove a diversidade humana, ou seja, é aquilo que nos faz ir além dos nossos instintos animais e cria aí um mundo rico em saberes, um mundo rico em história. Segunda questão importante que a gente precisa abordar aqui é a seguinte: será que é possível haver alguém sem cultura? De forma alguma. Por quê? Se a gente parte do pressuposto que a cultura é aquilo que dá identidade para a sociedade onde vivemos, então a partir do momento em que nós nascemos naquela sociedade, nós já vamos internalizando aqueles principais padrões culturais que vão nos dar aí nossa forma de ver o mundo, de enxergar as coisas e de nos relacionarmos uns com os outros. Muita gente confunde erudição com cultura. Não façam isso. Por quê? A pessoa erudita é aquela que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado das artes, da música, da ciência e da filosofia. É bacana ser erudito? Claro, se isso é a vontade da pessoa. Só que isso quer dizer que a pessoa não erudita é uma pessoa sem cultura? Claro que não. Isso quer dizer apenas que ela não se interessa por todas essas dimensões. E por fim, uma terceira questão que a gente precisa abordar também. Seria possível pensarmos em uma cultura melhor ou pior do que outra? Pensem comigo, para nós classificarmos as culturas em uma escala aí de evolução, precisaríamos de alguns padrões que estabelecessem aquilo que seria bom ou ruim, a melhor cultura e a pior cultura. E de onde viriam esses padrões? Obviamente, eles viriam da nossa própria sociedade, da nossa cultura com a qual nós estamos familiarizados. Portanto, toda vez que nós tentamos hierarquizar, classificar as culturas nessa escala de evolução, a gente acaba caindo num erro muito comum, que é o etnocentrismo. Em nosso encontro com o outro, nós sempre tendemos a sermos etnocêntricos. Por quê? Porque nós tendemos sempre a imprimir os nossos padrões, as nossas expectativas culturais sobre aquilo que é diferente de mim. Isso nos leva geralmente a encararmos as diferenças com desconfiança, com estranhamento e muitas vezes com preconceito e julgamentos dos mais distintos. Assim, qualquer classificação cultural se torna enviesada e por isso não faz nenhum sentido. No início do século XX, um grupo de intelectuais europeus tentou fazer essa classificação entre diversas culturas ao redor do mundo. A partir dessa tentativa foi criada aí uma corrente de pensamento que na época ficou conhecida como darwinismo social. Qual foi o resultado? Claro, eles colocaram a cultura europeia no topo, como o ideal a ser buscado por todas as outras culturas. E o grande problema disso foi que o darwinismo social acabou legitimando uma série de práticas de preconceito, de opressão e de segregação. Todo mundo aqui se lembra do fato terrível do nazismo e suas concepções de eugenia e de superioridade da raça ariana. Então, entender cultura
de forma adequada é levar em consideração que cada sociedade tem uma cultura que precisa ser valorizada em seus próprios elementos, em suas próprias características. Bom, nós vamos falar de forma muito mais aprofundada sobre esse e vários outros temas importantes para o Enem no nosso curso presencial. Se você ainda não fez a inscrição, corre lá e se inscreva, estamos esperando você. Não deixem também de se inscreverem no nosso canal, de acessarem nosso site e compartilharem nossos vídeos. Obrigada, gente, até a próxima!